toda vez que a gente faz a instalação do banco, toda vez que a gente faz a instalação da instância, o próprio Oracle Universal Installer, a ferramenta de instalação, ele já configura um listener com o nome default para a gente, tá? Esse listener default é chamado de listener. Bem intuitivo. Ele segue um endereçamento de um protocolo TCP. Por que TCP? É o padrão que todo mundo usa. Ou todo mundo não. 80%, 90% da galera usa TCP. Mas ainda tem um outro protocolo que dá para a gente utilizar o listener, tá? O ICP. Inter-Process Protocol. Inter-Process Communication Protocol. Qualquer um dos dois serve de registro para o Linux. A porta padrão do listener no Oracle é a 1521, tá, gente? Sem especificar nada. Tem uma galera aí que é meio bitolada com segurança, que diz que nada tem que colocar em porta padrão. Inclusive tem uma nota da Oracle que faz referência a uma vulnerabilidade chamada DNS Poison. Alguém já ouviu falar de man in the middle? É como se a Oracle dissesse o seguinte: qualquer uma das máquinas do seu parque pode ser uma máquina infectada, pode mesmo, e ela pode conseguir conectar ao banco onde não deveria. Então, tem uma vulnerabilidade que a gente troca a porta do Oracle de 1521 para qualquer porta que você quiser e cria uma carteira de certificação e fala, ó, só via certificado SSL, as máquinas já pré-registradas podem entrar no meu banco. Não sei se... Aí depende o nível que você é meio fissurado por segurança, tá? Normalmente, nos lugares que eu trabalhei, a própria rede do banco, ou que acesso ao database, já é uma rede de back-end e normalmente é segregada de front-end, não tem acesso à internet. As máquinas de banco não têm acesso externo. Inclusive quando é PCI. Tá bom. Temos algumas ferramentas para a configuração do listener. A gente vai usar algumas nos exercícios. Vamos ver como é que a gente faz hoje. NetMGR, que é o Oracle Net Manager, NetCA, o Configuration Assistant, o listener que a gente vai brincar, o LSN RCTL, mostrar as 3, 4 opções, tem bastante coisa que dá para brincar com ele. Cloud Control, a gente não tem configurado, ou o próprio DBCA, tá? Vamos lá. Até a versão 11 do Oracle 6, 7, até o 11, a parte de autenticação, a parte de rede do Oracle, a galera chamava de Oracle Net, protocolo Oracle Net. Ele, até então, era dividido em 3 arquivos, tá? No 12 você vai encontrar isso, mas agora tem uma pequena diferença, algumas diferenças bem sutis, tá? Como é que funciona até o 11? Do lado do servidor eu tenho 2 arquivos de configuração. Um que faz ou habilita o método de nomeação. Esse primeiro arquivo é o sklnet.org. Beleza? E o segundo arquivo é o que configura o meu listener, propriamente dito. Esse cara é o listener.org. Boa noite. Vou mostrar uma coisa para vocês. Opa. Carregando as variáveis de ambiente. Pessoal de casa, vocês estão enxergando? Existe uma localização beleza. Existe uma localização padrão dos arquivos de configuração do Oracle, mas, porém, contudo, todavia, isso aqui pode mudar, tá? Eu posso criar uma variável de ambiente chamada tnsadmin. Eu posso fazer um export em maiúscula, tns_admin, e trocar a localização padrão.
Por que eu faria isso? Sei lá. Mas, eu quero ter 4 listeners de cada um instalado num binário diferente. Quando que eu configuro um novo listener? Antes de falar disso, vou falar uma coisa para vocês. O listener serve para entregar a conexão, subir o processo servidor e acabou. Depois ele não precisa fazer mais nada. Lembra que eu fiz uma conexão, baixei o listener e a gente continuou conectado? Quando que eu configuro o listener? Um novo listener. Quando eu olho nos logs e eu vejo que eu tenho evento de espera para geração de um processo servidor. Quando o cliente pede uma conexão e a conexão não abre, fica ali demorando. Beleza? Fica gerando evento de espera. Tem um número mágico? Não, não tem. Mais ou menos na casa de uns 150, 120, 180, mais ou menos. Tá? Conexões por segundo. Beleza? Passou disso, você começa a ver sinais de contenção. Tudo bem? Tá, aí você cria um novo listener. Eu crio um segundo listener e eu peço para as minhas aplicações, conecte nesse ou nesse. Ou eu divido minha aplicação, metade conecta aqui, metade conecta aqui. Beleza? Aí você tem que fazer um trabalho junto com o pessoal de mídia, com o pessoal de application, etc. Você tem que falar nas... Eu não consigo criar 2 listeners respondendo ao mesmo IP na mesma porta. Beleza? Eu tenho que ou trocar o IP ou trocar a porta. Pode ser o mesmo IP? Pode, mas tem que ser uma porta diferente. Eu posso ter um listener chamado listener na 1521 e um listener chamado listener 2 na 1522, por exemplo. Portas diferentes. Beleza? Mesmo host, portas diferentes. Isso é comum? Vou te falar o seguinte. A empresa que eu trabalho hoje, mesmo a parte web, está longe de eu ter que ter um segundo listener. Eu vou mostrar uma outra forma de autenticação, um pouquinho diferente do que eu estou mostrando para vocês, que entra um complicador a mais. Mas não justifica ainda eu ter um segundo listener. Eu tenho 6 instâncias numa máquina com um listener. E responde 8 milhões de clientes, quase 9 milhões de clientes. A TIM tinha um pouquinho mais do que isso de clientes. No sistema de vendas, eu sei que não é parâmetro, mas para você ter uma ideia, a TIM tem de alteração na base dela coisa de 2 a 3 teras hora. São clientes fazendo compras ou alteração de plano, ou ligações, por exemplo. Não justifica ter 2 itens. Beleza? Pode acontecer um cenário? Pode. Você fala para mim assim, eu quero ter 4 bases no meu ambiente, no mesmo hardware. Eu comprei um hardware top e eu quero ter 4 instâncias, eu quero ter cada instância um listener diferente. Tem a justificativa? Tem. Se eu baixar um listener, eu não afeto ninguém, eu afeto só aquela. Eu baixo uma base, baixo o listener dele e está segregado. Mas aí não é por problema que o listener não atende, tá? Bom, aqui dentro, o que eu falei para vocês, que precisava ter quais arquivos? Oi? Tinha que ter 2, certo? SQLnet e listener.hora. Beleza? Esquece esse cara aqui, por enquanto. Vamos ver o conteúdo deles. Maravilha. O SQLnet fala o seguinte. Meus direct paths, meus caminhos de diretório que eu vou usar para conexão é um arquivo ou um método de nomeação chamado DNS names, do lado do meu cliente, se ele quiser conectar.
ou EasyConnect. Beleza? EasyConnect. O EasyConnect é aquele padrão que a gente viu lá no começo. Tá? @ nome da máquina, 2 pontos. Porta do listener, /serviço. Aquilo é o EasyConnect. E só funciona porque está aqui, tá? Beleza? Esse segundo cara é, eu quero permitir que os clientes utilizem um arquivo chamado TNS Names, que muita gente usa. Posso fazer de um jeito diferente? Posso. Eu posso, por exemplo, utilizar um LDAP. Alguém já ouviu falar de LDAP? Eu posso usar um LDAP como meio de autenticação. LDAP, vírgula, e o que eu quiser aqui como segundo. A Oracle tem um produto que faz a vez do LDAP, beleza? É uma centralização de autenticação, de gestão de conexão para todo mundo. Chama OID, Oracle Internet Directory, um negócio assim. Beleza? É igualzinho a AD da Microsoft. Igualzinho. Essa é a diferença. Eles cobram. Bem caro. E aí, como é que funciona? Vamos supor que eu tenho uma entrada LDAP ou OID. Ele tenta a primeira, não achou a resposta, ele pula para a segunda. Não achou a resposta, ele pula para a terceira. Não encontrou resposta nenhuma, ele cai fora. Sim. Se eu quiser obrigar ele só a TNS Names, aí eu tiro... Eu tiro tudo e deixo só o TNS Names. Não recomendo que faça. Não, só para entender, se eu tirar o parâmetro, ele não conecta. Por que eu não recomendo que tire EasyConnect? Por exemplo, um Oracle Hack faz a comunicação interna usando o EasyConnect. Aí você fala assim, eu ranquei. O hack parou de funcionar? Não, não parou. Foi? Não. O hack ele se comunica por uma interface chamada Interconnect. É uma rede direta entre as duas máquinas. Quando você arranca o EasyConnect, ele vai para a interface pública, vai para o que seria internet, file, etc. e volta. Então o caminho é bem mais longo do que uma conexão direta. Funciona, mas fica tudo lento. Tudo bem? Listener.hora. O Listener.hora tem essa carinha bonitinha aqui. E o que eu configuro nele? Qual o protocolo que eu conecto, ou que eu permito conexão? Qual que é o host que o meu listener responde e qual porta. Beleza? Então, no meu caso, eu estou com um listener chamado listener configurado com o protocolo TCP no host Oracle 12c na porta 1521. E eu também tenho configurado para esse listener o protocolo IPC com a chave de conexão XTPROC 1521. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Isso aqui é do lado do servidor, tá? Do servidor acabou a configuração. São só esses dois caras. O Oracle 12 diz que esse cara aqui, ó, não precisa mais. Dá para você embutir ele nesse arquivo. Tá? E por que eu tenho um terceiro arquivo aqui chamado TNS Names? Alguém tem ideia? O TNS eu falei para vocês que era do lado do client, tá? Só que no 12 ele mudou um pouquinho também. Mas do lado do client eu tenho um apelido chamado RCL, beleza? Um apelido chamado RCL, que ele vai atrás de um listener que está neste host, nesta porta. Só que eu ainda tenho que ter um nome de serviço associado. Beleza? Então, o meu TNS name está aqui, porque este cara não é só um servidor, ele também é um cliente. E como cliente, ele usa esse arquivo para conexão. Beleza? Se eu tirar esse arquivo, meu listener continua funcionando, mas eu não consigo conectar em ninguém como cliente. Tá? Eu seria só um servidor de banco mesmo. Beleza? E agora no 12 tem essa brincadeira aqui, ó.
eu tenho um apelido do meu listener chamado listener underline ORCL. Não, SQL não. Deixa eu iniciar para mostrar para vocês. Vou tentar iniciar. Tudo bem até aqui? Fechado? Maravilha. Tá bom. Bom, como é que eu registro o meu banco em um listener? Eu tenho lá meu listener bonitinho, ele está ouvindo um IP e uma porta, certo? Agora eu vou dizer para a minha base, para ele se conhecer, ou ele conhecer um listener. Eles trocam uma figurinha falando, ó, banco, eu tô aqui, beleza? Ou listener, eu tô aqui. E quando alguém pedir uma conexão aí, você entrega para mim. Fechou? Por default, uma configuração do Oracle usa um tipo de registro chamado registro dinâmico. Isso aqui é legal por vários motivos, tá? Isso permite que o banco, o Oracle Database, seja identificado pelo serviço de listener automaticamente. Quem faz esse processo de registro hoje no Oracle 12 é um cara chamado Listener Register, é o LREG. Até o 11 é o SMON, beleza? Agora eles segregaram. Os registros dinâmicos, por default, registra todos os serviços dos meus Plugable Databases automaticamente. E se eu parar o listener, todo mundo fica sem conectar. O que eu preciso ter no meu listener para funcionar isso aí? Essas configurações aqui, ó. Instance name. Beleza? Local listener. E esse cara aqui é o mais importante de todos, porque aqui eu estou dizendo, o meu listener local tem esse nome aqui, ó. Beleza? O meu listener local é reconhecido por esse cara aqui. Este cara aqui é o apelido que está lá no TNS. Agora é no Oracle 12. No 11 para trás, vocês não vão ver essa entrada lá no TNS Names. Beleza? E aí eu falei para vocês que tem mais uma coisa para conexão. Que é o nome do serviço. Então, é essa base chamada RCL, essa instância registra nesse listener o nome de serviço RCL. Então, vamos lá. Se alguém pedir uma conexão para o listener ORCL para falar eu quero chegar na instância ORCL, ele entrega para esse database. Beleza? Tudo bem até aqui? Tem mais um parâmetro que para a base single não faz muito sentido. Esse cara aqui, ó. Remote Listener. O que eu configuro no Remote Listener? Alguém já ouviu falar de scan? Não tá? Oi? Já ouviu falar? O que é o scan? Eu configuro normalmente 3 IPs para fazer balanceamento de carga entre os 3 IPs. Beleza? IP 1, 2 e 3, que é o endereço do meu scan. E eu traduzo o nome DNS para esses 3 IPs. Configuro o Remote Listener no meu banco. Beleza? Quando alguém pedir acesso ao meu scan, o meu scan entende qual que é a base para ser entregue, vai no meu endereço de IP e fala assim, ó, VIP, tem alguém tentando conectar aí. Como no hack eu tenho mais de uma instância entregando para o mesmo database, ele faz essa distribuição de carga através do multilista. Ele fala, ó, a máquina 1 está mais tranquila, entrega a conexão para lá. A máquina 2 está mais tranquila, entrega a máquina para a máquina lá.
Era combust, né? Tipo assim. Round. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que a Oracle diz que faz balanceamento de carga, mas não. O único cara que melhor faz isso é um cara chamado MySQL Proxy. Ele realmente vai lá e fala assim, tem um cluster de 2, 3 máquinas. Qual o tempo de resposta de cada uma das 3? Qual tiver o menor tempo de resposta, para ele, é o tempo de carga. E entrega a conexão para lá. Concordo. Mas se você está pensando numa rede interna, tudo bonitinho, em máquinas iguais, até faria um pouco de sentido. Você está respondendo em 2 milissegundos, beleza, não tem que entregar mais. Até se parar de responder. Integrar, né? Qual deles? HA em qual sentido? Sim. Vamos dizer assim, quando a gente vai pegar, vai ter todas as estações que vão montar um base, beleza? Certo. Aí tem um IP, vamos dizer que tem um IP virtual. Beleza. O serviço de HA não entra ali. Você, ele sabe qual que é o que existe de Server de Europa. Não é muito pagar. mas eu consigo trocar esse pegar. Aqui, né? Aqui nesse vídeo. Certo. Inclusive dá para você fazer gestão de um cara chamado TAP. É a parte transparente de entrega. Dá para configurar assim. Fica bom? Não, mas dá para configurar um pouco. Dá para mexer um pouquinho. Qual que é a parte ruim nessa entrega? Se você tiver um drop de conexão, os seus DMLs, a Oracle diz que a base dela carrega todos os DMLs para outra instância, não carrega. Só carrega select. O resto só faz isso por completo. Beleza? Tá, vamos lá. Tem mais um cara. Tudo bem, registro dinâmico? Eu não queria mostrar agora não, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. O Listener tem uma API de controle chamado Listener Control. Beleza? O que tem nesse cara? Depois que eu iniciar ele, né? Bom, ele me fala a versão desse cara, qual que é a data do último start, quanto tempo ele está ativo, se tem trace habilitado ou não, qual o nível de autenticação, se envia trap SNMP, qual o arquivo de configuração do listener deste cara, qual que é o listener log file. Gente, o listener log file não é arquivo de log, apesar de parecer, né? É um XML para construção de log. E ele responde pelo protocolo TCP do host tal na porta tal e pelo protocolo IPC com a chave tal. Beleza? Ele diz aqui uma coisa. O listener não suporta serviço. É só no começo, tá? Não configurar nada errado, é só no começo. Os serviços, lembra que é o LREG que faz o registro. Então você inicia o listener, o processo do LREG tem que acordar, ir lá e registrar as bases. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho um serviço com nome meio doido aqui, entregando para essa instância. Vamos aqui embaixo. Eu tenho um serviço chamado HRPDB, que é um dos meus PDBs, e ele entrega, ou ele está dentro da instância ORCL. Beleza? Eu tenho outro serviço chamado ORCL que entrega para a instância ORCL. Eu tenho um serviço chamado ORCL XDB que entrega para o ORCL. Eu tenho outro serviço chamado ORCL PDB que entrega para a instância ORCL. Aonde que estão esses serviços que não está no parâmetro service name do container? Aonde que eles estão?
Eles não estão aqui, certo? Aonde que eles estão? Todos os pluggable databases têm registro automático. Beleza? Se eu criar um pluggable chamado... Qual é o nome? Zoado. Oi? Tá bom? Jennifer. Em vez de criar um pluggable, alter system set, service names igual, o RSL Jennifer. Assim? Bom, agora eu tenho um serviço da Jennifer que entrega para a instância OSL. Se eu pedir essa conexão, eu vou para o container. Tá? Eu posso fazer essa configuração por PDB, eu posso clicar. Eu quero criar um serviço exclusivo do PDB. Tá? Eu não quero fazer acesso pelo nome do PDB. O que eu faria no Jennifer? Eu não faço ideia mesmo. Mas dá. Beleza? Acho que não está travando não. Bom, pelo menos para a gente aqui não. Para vocês está travando a tela ou o áudio? Bom, vamos lá. O LSNR CTL Services mostra um sumário de cada serviço atrelado às minhas instâncias, tá? Daqui a pouquinho eu falo, no final eu falo sobre isso aqui, ó, dedicado ou shared. Isso, tá? Shared. Enfim, isso aqui é um shared e esse aqui é um dedicated. Um compartilhado e um dedicado. O que é legal nessa parte de serviço? Eu consigo ver desde a hora que o listener iniciou, tá? É um contador cumulativo. Ele não mostra quem está conectado agora, não é essa a intenção. Ele mostra quantas conexões já foram estabelecidas nesse listener, quantas foram recusadas e qual o status daquele serviço ou daquela instância. Tá? Você pode ter um serviço como bloco para conexão dentro do listener. Por exemplo, baixei a minha instância, ou baixei um pluggable, baixei alguma coisa. Ele pode estar com um estado que não pronto para conexão. Tudo bem? Eu não consegui escrever. Qual? Só basta para você passar o tá vendo embaixo do pratinho? Essa fica aqui? o monitor na frente e não consegue mexer, tá? Eu achei que já estava... Desculpa, eu arrastei um pouquinho e achei que estava bom. Assim. Esse comando aqui que você não... LSNRCPL, de Listener Control. Inclusive, ele é um listener também, tá?
Ele é um command line. LSNRCTL. Ele é um command line. Você pode ver o relatório de comandos aqui dentro. Já fizemos start, stop, status, service, show. Por exemplo, eu não sei o diretório de log de escrita do meu listener. Show trc underline directory. Ele fala, ó, o listener está mandando log para esse cara aqui. Ó. O arquivo de trace é esse cara aqui. Show log status. O log status está configurado como 1. Por exemplo, eu tenho uma base que toma muita conexão. E o log de listener, para mim, não serve para nada. Só está lotando espaço. Eu posso desabilitar o log de listener, por exemplo. Posso dar um off e já era. Ele para de... O scan, mesma coisa. Tá? Ele conecta no scan. Tá? Beleza? Tem um outro list. Esse aqui, ó. Vocês perceberam que eu só fiz o comando lsnrctl? Esse comando faz a configuração e a utilização do listener padrão chamado listener. Se eu tiver um listener underline rcl, por exemplo, e eu quiser fazer comandos nele, é set current listener rcl. Set espaço nome do listener, set espaço current listener espaço nome do listener. Beleza? Agora o listener, o comando que eu fizer aqui vai ser em cima do listener chamado listener rcl. Não sei, eu estou digitando o comando show alguma coisa, mas eu não sei. Show help. Beleza? Set help. Ele sempre tem um helpzinho para ajudar a gente. Beleza? Assim como eu tenho um registro dinâmico, que vocês viram que eu fui lá, alterei o serviço e dei um alter system register, eu posso deixar o meu arquivo de configuração travado, já com listener estático lá que a gente chama. Beleza? Se a base está no ar, se ela não está, tanto faz. Deixa um listener travado registrado. Esse cara travado é chamado de um listener estático. Beleza? Você pode criar um listener estático para um PDB particular, pode ser através de um serviço externo, uma procedura externa. Você pode criar um listener estático para fazer uma duplicação de ambiente, um restore, por exemplo. Beleza? Por que eu estou falando isso? O processo de LREG, ele só inicia quando a minha base está open. Então, enquanto ela está como no mount, eu não tenho ambientes registrados. Se eu quiser fazer uma restauração de ambiente, ou um duplicate do ambiente, eu restauro o meu arquivo de controle, chego em no-mount, restauro o meu arquivo de controle e faço o processo de duplicate. Se eu tiver listener estático, listener dinâmico, eu não tenho base registrada. Então, na hora que eu vou começar o duplicate falha. Eu vou ter que configurar um listener estático nesse caso. Nos exercícios tem, mas basicamente, dentro do listener.hora, eu crio uma entrada chamada seedlist e o nome do listener. E lá embaixo eu coloco configurações como Oracle Home, seed e global name. Tá bom. Configurações avançadas de conexão. O que o Oracle tem de avançado no listener é failover, load balance e roteamento e processo de roteamento. Tudo isso, tanto failover, quanto balanceamento, quanto roteamento, só é possível através de um registro dinâmico, tá bom?
se tiver um serviço associado. Listener estático não funciona para processos avançados de roteamento ou de balanceamento. E a Oracle tem um aplicativo para testar a conectividade de um listener. Esse aplicativo, esse teste, é chamado de TNS Ping. Assim como um ping normal, ele não faz ou ele não finaliza um handshake de conexão, beleza? Ele só valida se naquele IP e aquela porta tem alguma coisa ouvindo atrás. Nem serviço ele valida. Nesse caso, ele está usando o arquivo de TNS names como cara para resolver o nome e está indo para esse host, essa porta e esse nome de serviço. Também funciona para conexões ou entradas do tipo Easy Connect. Se eu fizer Oracle 12c, 2.1521/ORSL-TDB, ele fez o teste também, mas nesse caso ele usou um adaptador chamado Easy Connect. Eu tenho essa entrada no meu TNS? Sim ou não? Eu tenho essa entrada aqui no meu TNS? Foi? Também não. Mas Skynet. No Skynet, o que está escrito lá? TNS ou Easy Connect? Ele tentou TNS, não encontrou, ele foi para Easy Connect. Beleza? E se eu digitar errado, sei lá, eu não tenho esse cara aqui, por exemplo. Funciona ou não? Você consegue resposta. Eu não tenho um listener ouvindo nesse endereço, via protocolo TCP, nesse IP, nessa porta. Beleza? Não tem ninguém lá nessa porta. Tudo bem até aqui? Posso ensinar? Ensina ou não? Vou mostrar uma coisa para vocês. Que é muito mancada. Por gentileza, não faça isso no DBA de vocês, tá? Ou da empresa. Eu tenho essa entrada aqui, certo? Ele fica aqui, não fica? Esse diretório é o diretório correto dele ou não? Tá bom. Vocês sabem o que significa esse ponto aqui no começo de um arquivo? Foi? Um arquivo oculto. Criei uma entrada de um arquivo oculto dentro do meu Oracle Home, beleza? Aí eu venho aqui, ó, vou trocar esse R por um parecido, certo? Beleza? A entrada tá ok? Tá ok? Respondeu ok para vocês? Sim ou não? Qual que é o resultado aqui, ó? Qual o nome do serviço que ele está testando? ORC. System/Oracle@ORCL. Olha que bacana. O listener não conhece o serviço no qual você está tentando uma conexão. Ué, mas eu não mexi no TNS names da localização padrão, certo? E nem tenho configurado o TNS admin. E no LS o arquivo também não aparece. Só no ls-la. Beleza? Vamos remover esse TNS names. Chega de brincar com o DBA, né? E vamos usar a mesma conexão. A minha senha foi expirada, mas a minha conexão bateu lá no banco. Apesar de não ter configuração nenhuma, o Oracle busca algumas entradas, ou ele testa algumas entradas em alguns lugares diferentes. Por favor, não faça isso com o DBA nunca.
Ele vai passar algumas horas imitando. Mancada. Oi? Depende do dia, mancada. Mas ele parte sempre do Oracle Home. O Oracle Home para tem. Vamos lá. Deixa ele substituir assim. Tem um aplicativo de chamadas de kernel em qualquer Linux, tá? Chamado S3. Vamos pegar a entrada dele. Opa, não vai deixar fazer. Isso aqui é detalhes do que ele está carregando. Ele carrega algumas bibliotecas para fazer entrada, lá, e no meio dele, vamos ver. Eu fiz, ó, vou até voltar. Oi? Como é que eu vou jogar, salvar ele? Assim, S3 é o nome dele. Maior, eu fiz. Então, enviar isso aqui na pesquisa mesmo. Tá? Não faz a saída do S3. Vamos ver se tem uma saída de log. Opa, tem sim. S3 tem S-Ping do RCL. Menos O. Opa. grep menos I open S3.1. De cima para baixo, as bibliotecas que ele está chamando, lá. Biblioteca. Ainda é biblioteca. Aí acha o sklnet.ora, lê ele, etc local time, lê esse cara aqui também, mas ele lê um etc, cadê o ponto .ora? .ms. Ah, aqui ó, não é Open Access. Access S3.log. Mesmo que você não tenha configurado, olha a ordem que ele faz. Home Oracle.tns, etc tns, ninguém configura aqui nem aqui, ó, e depois ele vai para esse cara aqui.
Como ele não achou esse primeiro, não achou o segundo, ele acha o terceiro. Beleza? O que ele achar primeiro. Se ele achar primeiro o primeiro caso, ele carrega e já era. As máquinas de aplicação não estão funcionando por causa que já dois tem esse. Tá bom, muito obrigado. Instaladas. Desculpa, foi mal. Desculpa, Lucas. Foi mal. Pegou também com chamada de kernel? Não, mas lá é na Windows. As aplicações dentro dessas fora, aí lá tem uma versão de padrão. Só que eu fiz que a aplicação, você dá a aplicação tem um caminho lá chamado TVS, tem que se informar no caminho. A gente tem que usar do Oracle. Essa do Oracle tinha um TVS também lá. E a cair consegue a aplicação certinho. Faz um teste na empresa de vocês. Não, qualquer empresa que você tiver, configura esse arquivo aqui, ó. E deixa uma entrada parecida. Vê quanto tempo o DBA vai demorar para encontrar isso aí. Gente, vamos parar, dar uma paradinha pro coffee, uns 15, 20 minutos a gente volta, pode ser? Senão acaba. Acaba. Deixa eu aparecer. Hoje eu vou deixar vocês fazendo um pedacinho dos exercícios. Na hora que a gente terminar esse capítulo, façam os exercícios enquanto eu vou compartilhando a máquina virtual, tá? E aí? Vamos lá. O Oracle tem um recurso para conexão entre bancos Oracle, tá? Esse recurso, ou uma forma de conexão, é chamado de DB-Link, ou Linked Server, no caso do SQL Server, é a mesma coisa. Ele serve, ou ele permite conexões via rede através de um link, e a criação dele é bem simples. Ele acaba sendo um esquema, um objeto de esquema, e a criação dele é com essa sintaxe. Create database link, nome do meu database link, connect to usuário identified by uma senha, usando, pode ser a string de TNS que eu estou usando lá atrás, tá? O meu TNS links. E a utilização dele lá dentro é select, normal do jeito que eu quiser, arroba, o nome do meu DB-Link. Vou fazer aqui um exercício. E esse aqui é o último slide. Quando eu estou falando do listener, eu tenho dois métodos de conexão. Beleza? Uma conexão dedicada e uma conexão compartilhada. Qual a diferença principal? Quando eu tenho uma conexão dedicada, cada usuário, quando conecta no meu banco, o listener associa um processo servidor para cada conexão. Beleza? Então, dentro do meu processo servidor, eu tenho toda a PGA alocada para aquela conexão. Quando eu tenho um processo compartilhado, eu tenho um grupo de usuários pedindo conexão a um processo de dispatcher, um ou mais, e esse processo de dispatcher faz a gestão do que vai ser entregue ou não. Pedir uma conexão num processo shared, beleza? Entrega para o dispatcher entrega para o shared process faz a comunicação com a instância, devolve para o dispatcher, que devolve para o usuário. Bem? Beleza? Quando que eu uso um ou outro? O padrão da Oracle é a conexão dedicada. Quando eu usaria a conexão do tipo shared? Quando a minha aplicação faz uma requisição e a conexão fica sem fazer quase nada. Fica lá, idle. Beleza? E só daqui a um tempo, bastante tempo, que ele faz uma nova atividade. Beleza? Quando que eu não usaria a conexão shared?
quando o meu cliente conecta, desconecta. Conecta, desconecta. Por que eu não usaria? Porque para eu fazer a conexão, eu vou entrar no pool, pedir uma solicitação para o dispatcher para alocar uma parte de processo servidor para conectar na minha instância. Esse processo é mais longo do que fazer uma conexão dedicada. Tarefa administrativa, conexão dedicada. RMAN, backup, conexão dedicada. Beleza? Bem. Quando eu tenho uma conexão do tipo shared, apesar de ele alocar um processo servidor, parte da minha PGA, parte dela, vai para dentro da SGA. Beleza? Eu ainda tenho um pedacinho de PGA alocado, mas tudo que é informações de sessão sai da minha PGA e vai dentro da minha SGA. Ou seja, a minha PGA diminui, mas a minha SGA aumenta. Bem? Aonde que eu sei que eu estou pedindo uma conexão do tipo dedicada ou compartilhada? A minha conexão com o servidor é dedicada. Se fosse shared, no lugar de dedicated, shared. Desde que o meu serviço aceite esse tipo de conexão. Por exemplo, se eu colocar um service ORCL, ele só permite conexão do tipo dedicated. A minha ORCL XDB aceita a conexão do tipo shared. Tudo bem? Dúvidas? Então a gente falou um pouquinho sobre o serviço de OracleNet, explicamos como o listener funciona, o que é o registro estático ou dinâmico, método de nomeação, TNS-Ping, Database Link e configurações dedicated e shared. Uma aplicação web é uma ótima candidata para a conexão do tipo shared, tá? Porque se eu preciso alocar menos memória, mesmo que eu tenha uma rajada de conexão, ele trabalha mais rápido. Porque normalmente numa aplicação web você abre alguma coisa, conecta no banco e você não fica o tempo todo mandando aquisição. Por exemplo, carrinho de compra, você coloca o item, você vai pesquisar outras coisas, coloca outro item de compra, beleza? Galera, tem exercícios deste capítulo e eu vou compartilhar a máquina virtual com os e-mails que vocês mandaram, tá? Enquanto vocês fazem os exercícios. Quantos minutos para fazer exercício? Já vou avisando que decidiu cair o mundo aqui, então se eu desconectar foi a chuva, beleza? Você mora onde? Sorocaba? Tomara que não venha pra cá essa chuva. Né? É. É Na mais Serra que do Leite moto. Quente. Aqui não tá muito diferente de São Paulo, não. Qualquer chuva que dá já alaga algum espaço. São Paulo tá bem feio.
Para renomear, CP. Ah, renomear, você não quer copiar, né? MV, espaço, nome do arquivo, espaço, nome do arquivo novo que você quer. MV de move, tá? Movimente o nome do arquivo de tal para tal. Renomear o arquivo de volta para TNS. Ele só pediu para fazer um backup do arquivo antes. Legal, tá pedindo para ir com essa medida. Tem uma instrução no NetGR para adicionar e startar ele. Mas pode fazer na mão, se você quiser.
LSMR CTL Start Listener 2. Se você deu o nome de Listener 2. Né? Olá. Bizarro. Minha máquina funcionou. No nosso caso, o Excel
ponto e vírgula. A máquina congelou. O terminal não voltava. Tá. Olha o alert, não tem erro. Espaço da FRA. Tem espaço. Vamos olhar se está usando swap. Não está. Vamos executar um outro comando. Register. Congela. Inicia a máquina. Comando. Foi. Outro comando. Foi. Comando. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Tem vários desses, né? Tipo assim, porra, meu código não funcionou, não sei o que tá pegando. Meu código funcionou, não sei o que tá pegando. Aí estava executando. E dá no mesmo hora, não é possível. Aí fechei. Sei lá, o listener 2. Então eu tenho 4 linhas. Eu prefiro fazer assim. Mais fácil. Concorda? Copiei e colei. Assim. Quantas linhas eu quero copiar daqui, ó? Vou pegar o listener inteiro para você ter uma ideia. Quantas linhas tem aqui? Tá difícil, né? 2, 4, 6, 7. Beleza? YX, Y, 7Y. Ele fala aqui, ó. 7 linhas copiadas. Aí eu tenho que ter um espaço suficiente. Quem tá para edição sem nada, eu aperto a letra P. Aí ele paste. Aí, sei lá, eu tenho que tirar a description list, a linha da description list. Quero tirar a linha inteira, DD. Ah, eu quero apagar essa linha também, DD. E a última aqui também, DD. Aí eu venho em cima do caractere que eu quero. Ah, é a 1531, a 1521, eu quero na 1551, para trocar um caractere, tá? R de replace, o número que eu quero, e acabou. Para BI, né? É isso aí, só assim a fala. Dá para alterar. Mas eu prefiro selecionar tudo no Fed++, e volto para o Fed. Não consigo subir o serviço pelo CRS. Ai, Jesus. Listener 2, pelo menos. Não ainda? O arquivo precisa de recovery. Erro de sintaxe no listener.ora. Digitou alguma coisa errada, né? Eu não sei, porque eu revisei várias vezes. Apaga a linha e faz de novo. Você gerou backup? Que backup, né, velho? Brincadeira. Eu tenho ou segurança de usuário. Capítulo 5. Na história de hoje. Tudo bem em listener por enquanto? Mesmo.
serviço, instância, listener, porta, DNS ping, arquivos de configuração. Pelo menos a função do listener, tudo bem? Mesmo? Tem uma tabela aí, é o Win 13F. Capítulo 5, segurança de usuários. Então, nesse capítulo a gente vai conseguir criar um usuário de banco, dar grant ou dar privilégios para um usuário de banco de dados, criar e dar grant a roles, ou criar uma role e dar grant a ela para um usuário ou para outras roles, revogar privilégios e roles de usuário, criar e definir profiles para um usuário, explicar quais são as formas de autenticação, falar um pouquinho sobre cota e falar um pouquinho de um princípio chamado mínimo privilégio. Pessoal de casa, apareceu a imagem aí para vocês? Sim, de boa. Maravilha. Bom, agora, até o Oracle 11 a gente não tinha o conceito de container, beleza? E se eu tiver uma base não CDB, uma base sem container, é do jeito antigo. Eu crio um usuário para a instância, eu administro a instância, eu dou role para aquele usuário que está na instância, etc. Então, o que é diferente? Agora, no meu container, na minha estrutura raiz, eu posso ter usuários comuns. O que é um usuário comum? O que é um common user? É aquele usuário que, ao ser criado no meu container, ele também existe em todos os Pluggable Database. Por padrão, esses usuários começam com C##. Beleza? De container, uma estrutura de usuário para a gente saber que aquele cara é um usuário comum a todo mundo. Tá? Criei o cara no meu container, ele é automaticamente replicado, ele existe dentro de todos os meus PDBs. Isso é um usuário comum. Eu tenho outro tipo de usuário, que é o usuário local. Para criar um usuário local, eu tenho que estar dentro do meu PDB, e aí eu crio um usuário local lá dentro. Ele não existe no meu container, nem em outro PDB. Beleza? Ele é local naquele Pluggable Database. Carrega os mesmos privilégios de todas as instâncias. Aí são grants comuns. O usuário comum é aquele usuário que existe. Ele não tem permissionamento de fazer nada, nem de conectar no ambiente. O usuário não pode criar. Ele não pode nem logar. Ele só existe. Mas a ideia do grant é exatamente igual. Eu tenho um grant comum e um grant local. Beleza. Numa conta de usuário, o que eu tenho como definição? Cada conta de usuário tem que ser única, ela não pode repetir no meu ambiente. Eu tenho que definir um método de autenticação para ele. Eu tenho que ter uma namespace default escrita, uma namespace para objetos temporários. E quando eu digo que é uma namespace de objetos temporários, também serve para o seguinte: toda vez que eu faço no Oracle ordenação e agrupamento, o Oracle começa esse agrupamento na PGA, e quando ele não consegue agrupar ou ordenar na PGA, ele utiliza a namespace temporária. Eu também posso ter objetos temporários na namespace temporária. Beleza? Objetos temporários, você fala, por exemplo, uma tabela temporária, uma global temporary. Uma GTT. Beleza? Para cada usuário, eu tenho definido um profile. Para cada usuário, eu tenho um Resource Manager, um grupo de recursos para aquele cara. E eu tenho o status de uma conta. Pode ser uma conta de usuário bloqueada, pode ser uma conta de usuário expirada, etc. Para cada usuário, eu tenho associado a ele
um esquema. Um esquema é um agrupamento lógico de objetos. Tudo bem? Agora no Oracle 12 eu tenho um conjunto de contas administrativas. Até o 11 eu tenho SYS e System. A SYS é o cara que é dono do dicionário de dados. A System é uma conta administrativa adicional para auxiliar a conta SYS. A Oracle recomenda que qualquer tarefa de administração seja feita com a conta System. A não ser que você precise baixar toda a instância. Aí você faz com o SYS ou um privilégio que você tenha dado grant de SysDBA. Beleza? Agora no Oracle 12 eu tenho SysBackup, que é o cara que faz gestão da RMAN, SysDG, que é o cara que faz operações com DataGuard, SysKM é o cara que fala de criptografia, não sei por que é KM, até já pesquisei uma vez, mas eu nunca lembro. SysHack para o Real Application Cluster, SysMan para o Enterprise Manager e o DBSMP para enviar monitoramento, swap de monitoramento. Eduardo, no caso, o SysHack ele substitui o usuário grid? Não. Então, ótima pergunta, João. Quando a gente fala de usuário grid, a gente está falando de definição de separação de produtos. A Oracle tem um documento que fala o seguinte: quando você vai instalar o produto grid, você pode criar um usuário grid para a gestão do software do grid. Quando a gente está falando que eu vou ter o Golden Gate, por exemplo, a Oracle recomenda que você tenha um usuário para administração do Golden Gate. Essa é a recomendação da Oracle. Alguma coisa impede que você tenha usuário Oracle administrando tudo? Não. Entendeu? Você pode ter o usuário Oracle administrando o grid, pode ter o Oracle administrando o banco, pode ter o Oracle administrando o Golden Gate, mas esses caras fazem a gestão do software do produto. Beleza? Tudo bem, João? Sim, beleza. Eu achei que era padrão você ter que usar o grid, então. É uma best practice, vamos dizer assim, né? Mas o SysHack não substitui o esquema do grid, não. Beleza? Falando de permissionamento. Do mesmo jeito que eu tenho usuários, eu tenho meus grants. Eu posso ter um grant, um privilégio comum. Quando eu dou um privilégio comum para um usuário, esse privilégio comum se estende ao meu container e a todos os meus pluggable database. Quando eu dou um privilégio local, esse privilégio local é somente dentro do meu pluggable database. No 11 ou no 10, que não seja container, eu só dou um permissionamento sobre um sistema ou um objeto. Beleza? Não tem um sistema de container, não tem um esquema de usuário, grant comum e usuário e grant local. Por exemplo, esse usuário aqui agora tem privilégio de create session. Ou seja, esse cara... O senhor mudou de página? Foi? Perdão? O senhor mudou de página? No slide? Mudei. Ah, aqui parou. Mudou não, continuou naquele do System certificado. Então deixa eu voltar. Voltou aí? Agora mudou. Por exemplo, agora eu tenho um privilégio comum chamado Create Session. Um usuário com Create Session, ele consegue fazer duas coisas. A role de Create Session. Ele consegue criar uma conexão e criar uma sessão.
A conexão é um meio físico no qual você está se conectando. A sessão é a estrutura lógica daquilo que você está fazendo. Beleza? Então, a role de create session permite que o usuário conecte e faça alguma instrução lá dentro. No caso do PDB2, usuário comum C##, admin, além do create session, tem o privilégio local só no PDB2 de log mining. Beleza? No PDB1, esse cara não tem esse privilégio local. Quem tem esse privilégio local de fazer log mining é o outro usuário local. Beleza? Tudo bem até aqui? Entendido o que é um privilégio comum e o que é um privilégio local? Usuário comum e o que é um usuário local? Dúvidas? Tá bom. Eu tenho dois tipos de privilégios no Oracle. Um privilégio de sistema e um privilégio de objeto. Cada privilégio de sistema permite que o usuário consiga fazer uma operação no banco, ou uma classe de operações no banco. Ele consegue alterar parâmetros do banco, ele consegue alterar o sistema do banco. Deixa eu ver se ele tem a instrução. Tem. Não. O comando para dar um privilégio desse sistema é um create privilégio to usuário. Então, grant de create table, um grant de alter system, um grant de qualquer coisa desse sistema para um usuário. Bem? Coisas importantes de lembrar. Quando eu dou o privilégio, ou quando eu dou a cláusula de N, isso é aplicado para todos os esquemas do ambiente. Cuidado dando privilégio, um grant de N, qualquer coisa. Tá? Além de eu dar o privilégio para alguém de sistema, eu posso fazer um parâmetro especial chamado with admin option. Quando eu dou um privilégio com admin option, eu estou entregando um privilégio para alguém, e essa pessoa que recebeu com admin option, ele pode passar para outra pessoa. Tudo bem? Se eu não der com admin option, só ele recebeu e ele não pode passar para frente. Se eu fizer um grant with admin option, ele pode passar para outra pessoa. Perdão? Não, a gente ainda está falando desse sistema. Se eu te der um privilégio de criar uma sessão, você pode falar que outra pessoa também pode criar a sessão. Por exemplo, eu falo grant create session to Lucas with admin option. Você pode dar a permissão para ele também. Você pode só a permissão para ele. Se eu te der essa permissão, você só pode passar essa para alguém. Quando a gente fala de objeto, a sintaxe é um pouquinho diferente, Lucas. É with grant option. Não é with admin option. Então, se eu der um privilégio para alguém de objeto com grant option, esse cara pode passar para alguém também. A sintaxe muda um pouco. É grant, privilégio que eu quero, ou objeto que eu quero, to usuário. E aí, with grant option ou sem with grant option. Beleza? Bom, privilégio de objeto permite que um usuário particular consiga fazer uma ação num determinado objeto, como uma tabela, uma view, uma sequence, uma procedure, uma função, um package. Sem o permissionamento específico, os usuários podem acessar somente os seus próprios objetos. Beleza? Você tem um usuário, criou as suas tabelas, você só consegue visualizar as suas tabelas ou alterar as suas tabelas. Privilégio de objeto pode ser, a sua permissão pode ser passada
Privilégio de objetos. Quando você cria objeto, você é administrador daquele objeto. Beleza? Então, o objeto é seu, você faz o que você quiser com ele. Vou pular para frente dessa vez. Não muda nada. Roles. Role nada mais são do que um agrupamento, uma forma de agrupar privilégios. Da mesma forma que eu tenho usuários e permissionamentos, eu tenho agrupamento de permissionamento através de roles comuns ou locais. Se eu criar uma role comum, ela é espalhada pelo container e por todos os PDBs do meu container. Se ela for uma role local, ela só é válida dentro do meu nível da cabeça. Tá bom. Eu posso dar um grant de uma role para um outro usuário ou para outra role. A sintaxe é grant role para um usuário ou role. Se for uma role comum, container igual ao. Se for uma local, grant role ou privilégio para usuário ou role. O que define se um permissionamento é de container ou não é essa palavrinha aqui, ó. Se ela é comum ou não. Algumas roles já são pré-definidas no Oracle. Role de DBA inclui a maioria dos privilégios administrativos, porém, eu não consigo baixar ou subir no ambiente. Para isso, tem os role de resource. Eu consigo, com a role de resource, fazer a administração de objetos PL. Criar sequence, criar tabela, criar trigger, criar tipos, criar operadores, procedures, etc. Com a role de scheduler admin, eu consigo administrar jobs no Oracle. E com select catalog, eu consigo visualizar dados do meu dicionário de dados. Fazendo uma role mais segura. Quando eu crio uma role, eu defino uma role para alguém, essa role está habilitada por default. Você pode dizer que uma role é não default ou uma role disable. Para que a Oracle faz isso? Eu tenho um conjunto de permissionamentos numa role e eu posso desabilitar aquele conjunto de permissionamentos para estender isso para um monte de gente. Sei lá, eu quero dar grant de DBA, eu desabilito uma role de DBA para um conjunto de usuários e habilito conforme eu quero. Eu posso usar a autenticação de uma role. Eu posso dizer que para eu passar o permissionamento de uma role, eu tenho que autenticar, colocar uma senha falando, olha, para você dar essa role, você tem que digitar uma senha qualquer. Eu posso criar roles baseados em aplicações. Então, a minha aplicação de HF, por exemplo, ele tem uns permissionamentos de gerente que eu crio, eu habilito para alguém, eu tiro essa habilidade de alguém. É assim, role. Para tirar privilégio de alguém, eu utilizo o comando revoke. O revoke, com o comando revoke, eu consigo tirar privilégios de sistemas, de usuários e de roles. O que muda? Dei um privilégio de sistema.
Esse privilégio de sistema foi passado com admin option. Eu sou lá o DBA, passei meu privilégio para criar uma tabela para o Joey com admin option. O Joey consegue passar aquele grant de criar uma tabela para a Emily, beleza? Na hora que eu revogar o privilégio do Joey, a Emily continua com o privilégio, porque é um privilégio de sistema. Se eu fizer a mesma ação, já vou voltar. Se eu fizer a mesma ação com o privilégio de objeto, eu passei um privilégio de objeto para o Lucas. O Lucas passou para a Aline. Um privilégio de objeto. Na hora que eu revogar o privilégio do Lucas, o privilégio da Aline é automaticamente revogado também. Beleza? Privilégios de sistemas, na hora de eu revogar, não duplica. Ele não faz um cascade no revogo. Num privilégio de objeto, sim. Ele replica. Voltou, pessoal? Voltou, agora voltou sim. Cara, tá muito estranho essa queda, porque aqui ainda continua apresentando. Mas enfim. Tá bom. Para revogar uma role de um usuário ou de outra role, você tem que ter diretamente grant daquela role com admin option, ou você tem que ser o criador da role. Ou você ter o privilégio de grant any roles. Tudo bem até aqui, pessoal? 10.3. A gente tem profile, resource, funções, autenticação. Dúvida até aqui? Não. O CDBA tem, além do range de DBA, ele tem todos os privilégios possíveis. Inclusive, ele é dono do dicionário. No SQL Server tem o CA. Não tinha privilégio de CA, né? Não. SA é o usuário. Sysadmin é a role de sistema, o privilégio de sistema. Mas a diferença não é SA. É possível desabilitar o SA no SQL Server? A galera Sim. Tem muita gente que faz isso para evitar brute force. Apesar de o Oracle, a galera recomendar que você tenha outra conta para fazer o acesso administrativo, que não seja SYS, eu não vejo isso como prática, tá? A galera usa SYS para conectar no ambiente normal. Inclusive, a galera faz autenticação sem senha. 99% dos casos, a galera acessa sim. Isso que eu tinha falado lá no início. A galera usa assim, né, João? Tu dá um SQL Plus como SysDBA e depois chama o com o parâmetro de administração. Raramente a galera faz isso. Opa! Faz. Deixa eu ver uma coisinha antes de ver dólar. PW Files, PW Users, $, PW File Users, eu acho. S. Tom.
$pw file users. 7.300, qual que é a call? Não. Profile com... Bom, dá para ter uma ideia aqui. Então vamos create user, descrição, identify, divide, oracle, container igual a... Para quem estava fazendo select. Oi? Não. Não entendi. Não queria. Sintaxe. Quem está no boot? Estou no root. Ah. O usuário comum começa com C##, né? Range sysdba. Não, é privilégio de sistema. File users. Select usernames. Names. DBA. $pw file users. O usuário que eu acabei de criar é um sysdba. Esse cara aqui. Então, para conectar com ele, SQL Plus. Beleza? Tudo bem?
Se eu não passar role de sysdba, esse cara não tem nem o privilégio de create session. Ele tem sysdba, ele é um monte de coisa, mas ele não consegue nem criar uma sessão se ele não passar a identificação do sysdba. Beleza? A Oracle recomenda que você não faça acesso, não faça uso de usuário sys. A Oracle recomenda que seja assim. Quer fazer uma tarefa administrativa, tem um usuário C#, qualquer coisa. C#, administradores, por exemplo. Porque sys, qualquer um pode fazer um brute force. C#, alguma coisa, é muito difícil da galera saber o que é, sem conectar no banco. Beleza. Pessoal, 10 e 12. Quarta-feira eu falo de profile, grupos consumidores, e aí a gente faz exercícios e aí a gente continua. Pode ser? Legal. Então a gente falou de listening, conectividade, conexão, usuários, senhas, rates e reboot. Dúvidas por enquanto, gente? Pessoal de casa, dúvidas?